Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a Ká. E E nós somos os devoradores de mídia. E aí, Will, será que alguém descobriu do que a gente vai falar hoje? Ó, gente, é uma série mais antiguinha um pouquinho, né? Tem uns 3 anos. Mas ela não deixa de ser muito boa. E nesse mês ainda do Halloween, Olha, e é assim, eu gosto. eu também. Eu sou apaixonada. A série eu gostei, apesar de eu não Tô gostar de... fazendo, ele aos poucos ele vai gostar de terror. Apesar de eu não gostar muito de terror, é uma série que me prendeu bastante. Mas confesso que quando eu assisti, eu fiquei um pouco assim de andar pela minha casa sozinho, assim. É assim, ela não é uma coisa tão impactante como muitas que a gente falou aqui, mas ela tem alguns sustos. Então, assim, e outra, né? Filme de suspense, terror sem susto. E é um terror paranormal mesmo, assim. Então são Isso. espíritos, pessoas que morreram naquele Do que lugar. a gente tá falando? A Maldição da Mansão Hill. Então, assim, quando ela saiu, a crítica foi muito boa. Ela é uma série... Ela tem uma temporada só, porque ela é baseada num livro da Shirley Jackson, de 1959, de mesmo nome. Olha isso. Então, assim, o cara foi muito feliz em refazer toda a história. E a gente vê alguns atores mais comuns em séries. Renomados. A gente vê caras conhecidas. A história tem toda... tudo que ela deixa não tem ponta solta. Ela vai Tudo muito pegando amarradinho, tudo. sim. Então, assim, eu não sei se são 10 episódios, se eu não me engano. Cada um tem um pouco, quase 1 hora. Mas, assim, você não vê o tempo passar. Pra quem gosta, é um mergulho realmente nesse mundo paranormal, assim. Porque, imagina, a gente tá falando de uma mansão mal assombrada, Exatamente. né? Então, é uma história, assim, que te prende, te faz querer entender o que tá acontecendo com os personagens. Te faz querer pesquisar um pouco mais sobre os espíritos que moram naquela casa, por que eles estão ali. Não contam na série Não, porque isso eles eles estão não ali. falam, porque assim, normalmente ou eles falam, eles fazem uma casa mal assombrada e eles contam mais por que ela é assombrada, Isso. ou eles fazem uma casa mal assombrada que é mal assombrada por si só, E aí conta e a história aí conta a história personagens. dos personagens. E nesse caso é essa. É essa. Eles Então- não vão falar do porquê. Eles vão falar o que acontece com as pessoas que estão ali, mediante todo o assombro. Sofrendo com aquilo ali tudo, né? Porque é um sofrimento. sofrimento, É um sofrimento. Então, assim, conta a história de uma família que vai morar nessa casa, essa mansão, né? Então, Exatamente. eles são crianças, no começo são 5 filhos e o casal. Isso. E eles vão morar nessa casa e tal. Só que assim, no primeiro episódio eles falam muito da casa como uma casa comum. Então, planejamento de uma vida feliz ali. Isso, mas é assim, o pai e a mãe, eles são aquelas pessoas, eu nem sei se tem um nome nos Estados Unidos, que são aquelas pessoas que compram uma mansão meio destruída pelo tempo, e aí eles reformam toda a mansão, mas eles vivem esse tempo durante Lá. todo a construção, a reforma, eles moram naquele lugar e depois eles vendem por um preço muito mais alto depois que ela tá Vai construindo toda ok. uma fortuninha ali, né? Exatamente, então eles vivem disso, esse casal. Então eles estão super felizes porque a casa é enorme, ela é muito bonita, com muitos quartos, muitos aposentos, porque às vezes não é nem quarto com banheiro, essas coisas, mas são cômodos, biblioteca, escritório. É uma mansão mesmo, Exato, assim. ela é se perder ali dentro. muito grande Então, mesmo. Mostra, tem muito essa cara de casa mal assombrada mesmo, né? Aquelas Tem. escadarias, aqueles Porque a quartos cor perdidos. das paredes também, né? É muito tudo antigo. muito escuro, é tudo muito sombria. Papel Ela de parede, Isso. e aquelas casas antigas mesmo. Com até aquelas estatuazinhas Estatuezinha, meio quadro cinza, meio... Os quadros na parede, assim, É. então é bem... A fotografia dela é muito legal, É. pra terror, né? E como um bom filme de terror, é tudo sombrio, é tudo escuro, é tudo meio nevado, assim, de Exatamente. neblina, aquela coisa que... Então, assim, a primeira impressão é uma casa maravilhosa, que pode virar muito melhor do que é. E as crianças ficam todas felizes porque os quartos são imensos, cada um escolhe o seu. E detalhe, casa com criança, né? São 5, não é São um, cinco, são 5. exato. Então é gritaria, é filho brigando, brincando, correndo, então Exatamente. Então, assim, eles estão felizes. Sim. Até que a casa começa a se manifestar e é a assombração de qualquer filme de terror. Então, barulhos à noite,
é portas que mexem em trinco, mas não tem ninguém do outro lado. Eles até pensam que é a tubulação da casa, né? Fazendo Não, barulho. e às vezes, o pai fala isso, É. né? Porque não tá acreditando nas crianças. Mas assim, as crianças, como são 5 e só os gêmeos dormem junto, acho que as meninas dormem também. Dorme. E aí o que acontece? Um pensa que é o outro, porque Brincando, estão brincando, assustando. não tá com sono, então tá me assustando e tal. E não existe isso. As crianças, elas obedecem muito bem os pais ali. E aí eles começam a ter esse problema de barulhos, de Trinco que mexe e não tem ninguém do lado da isso. porta. E eles veem muitos fantasmas. O tempo todo, assim. Tipo, O tempo inteiro. vulto que passa correndo. Exatamente. É sorriso de criança que não é nenhum deles. Uma das menininhas eles têm um casal de gêmeos. A menininha, a menorzinha, né, que é do casal, que é um menino e uma menina, a menina, ela vê, assim, muito mais coisas do que o resto da casa. Ela é mais sensível, acho que até pela idade também, né? Pode ser, não sei se é pela idade, mas assim, ela é a que sofre mais. Que é a Eleanor. Ela é a que sofre mais. Inclusive, a série toda ela sofrendo, né? Porque depois, o que acontece? Então, aí, assim, a gente vê as 5 crianças naquela fase que tem que brincar, não sei o que, sofrendo tudo isso. Então, o psicológico delas fica afetado e a gente vê que a casa parece que não sai deles, mesmo que eles saiam de lá. Então, eles carregam tudo isso, eles sofrem muito. Depois que a casa se manifesta, eles sofrem muito, que é o que o Will falou. É uma vida meio que eu não sei se é meses, o quanto que eles conseguem ficar na casa, mas é muito sofrimento. E eles levam aquilo como um trauma pro resto da vida, né? Então tudo que Exatamente. acontece depois, vem as lembranças do que eles passaram naquela época. Então assim, começa a história contando essa fase da Feliz. infância, né? Feliz. De casa, do pai. E depois a série muda o tempo pra eles adultos, hoje, Exatamente. né? Atualmente. Então o que acontece? Eles estão na casa, estão tudo bem, começa a acontecer todos esses, como eles chamam? Eventos paranormais. Sobrenatural. Aí começa a acontecer tudo isso, e em um determinado momento o pai pega a mãe tentando envenenar as crianças, mas numa brincadeira tipo de chazinho da tarde. Então a mãe, ele tenta conversar, mas parece que ela está possuída, que também tem essa parte. Tem. Mas não de exorcismo, aqueles negócios, não. É sutil, ela trata todo mundo bem, mas ela tá fazendo o que a casa quer. Exatamente, ela tá dominada pela casa. Exatamente. E aí o que acontece? O pai pega as crianças, coloca dentro do carro e volta pra pegar ela. Quando ele volta, ela tá morta. Não tem muito o que falar, não é um spoiler, Não, porque mas é um fato que vai acarretando o outro. Isso. Ali começou a desmoronar tudo, né? Exato. Então o pai, com medo de acontecer alguma coisa com os 5 filhos, ele tira os 5 filhos de lá, e aí ele consegue. Nesse período todo, ele começa a ver que tem coisa errada, né, Will? Não dá pra ser mentira. Imagina o que aconteceu com a mãe, imagina os barulhos e tudo que tá acontecendo. E ela tem uns episódios, comportamentos diferentes, então ele começa. Ele não fala pras crianças pra não assustar, Sim. mas ele começa a perceber. Que então, ela não é mais a mesma. Exatamente. Perde a alegria, se perde nos pensamentos da casa. Feições, às vezes, que dá Isso. diferente quando olha pra um filho, quando olha pra outro. E aí, o que ele faz? Tendo uma parcela de conhecimento do que tá acontecendo, ele não vende a casa, ele não faz nada com a casa, eles deixam a casa e a casa fica fechada por muitos anos. Eles crescem, né? As crianças crescem. Exatamente. Adultos mesmo, não é adolescente, adulto. Adulto, exato. E aí o que acontece? Depois desse tempo todo, eu vejo mais ou menos assim. Os gêmeos deviam ter uns 4, 5 anos, porque eles já Isso, falavam. Sim. E o mais velho devia ter o quê? Uns 12, Uns 13? 12, por aí. E aí eles já estão com 30, com 20. Então é esse Cada um o mora na espaço sua de casa, tempo. sozinho. Já não é mais a família junto. Exatamente. Ali, né? Cada um no seu canto. O pai também ainda tá vivo. E aí, em uma determinada noite, eles começam todos a receberem um telefonema da pequenininha, da Eleanor. Isso. Lembra que essa Eleanor é a que mais sofreu com as assombrações da casa. Exatamente. E aí ela liga pra todo mundo, ninguém atende ela, porque cada um tá com compromisso. E o pai atende. Aí ela pergunta só pra ele assim: lembra da mulher do pescoço torto? Ele falou, lembro. Ela voltou. E aí, ele pergunta onde ela tá, ela fala que tá em casa. Ele não entende o que quer dizer a casa que ela fala. E aí ele fala, fica onde você tá, que eu tô indo te pegar, não sei o quê. Pela impressão é que cada um mora numa cidade, Sim. que tem locomoção de carro um pouco longa. E aí ele fala, vai pra casa do seu irmão mais velho porque você tá mais perto. Ela fala, tá bom, mas eu tô em casa.
e acaba a ligação. Exatamente. Só que aí, infelizmente, Onde ela tá, Will? na mansão Hill, A mansão, trouxe ela de volta e ela morre. isso, a gente não vai falar como pra vocês poderem assistir. Isso, ela morre. Só que assim, a irmã mais velha, né? Porque ela é mais nova. Isso. A irmã mais velha, que primeiro tem o filho mais velho, depois tem a irmã mais velha, que é assim, depois, a escadinha. Que é A Shirley é a mais velha, depois vem o Steven, Então tem é a invertido. Teodora e os gêmeos. então é invertido. Então é a do meio ali, né? Isso. Ela é dona de uma casa funerária. Então, é onde ela mora hoje. Ela mora na casa e tem a parte que eles cuidam dos corpos Tem pra os poder, filhos, tem o Isso. marido, a Shirley Pra- mora com a família. pra poder realizar os enterros lá, porque é um pouco diferente daqui, né? Lá um velório pode durar até uma semana pra acontecer. Exato. Porque eles embalsamam o corpo, tiram... Pinta, né? Faz a maquiagem tem todo toda. um processo. Isso. Eu acho que o luto deles é até mais dolorido que o nosso, né? Porque Mas é muito é dia pra muito você tempo. ficar velando, né? E você ficar todo dia olhando, todo dia lembrando de coisas, eu acho também. De certa forma, até uma despedida mais justa, né? Porque aquela pessoa... Ah, não sei. Você ia querer ficar lá 7 dias as pessoas te olhando? Eu não ia querer. É que eu tô morto, né? Então não faz diferença Tô pra mim. falando, se você Agora eu pudesse ficar olhando ter, alguém se 7 você dias... puder, então, você ia querer ficar vendo Não. alguém 7 Mas é da dias? nossa cultura deles, talvez seja... Assim. Né? A mas gente, eu a gente não- quer que acabe logo. É. Eles querem ter mais tempo com a pessoa, É porque eles imagina. acostumaram com isso, né? É a cultural educação isso. deles, né? E aí essa irmã vai pra casa dela pra ela poder cuidar do corpo, pra poder enterrar. E aí começa a juntar os irmãos, né? Porque liga pra um, vem, ela morreu, não sei o quê. Eles se juntam por conta da Eleonor. Exatamente. E nesse caminho, eles começam a relembrar coisas de quando eles viveram, porque ela morreu na casa. Mas o que acontece é assim, eles guardam os sentimentos cada um pra si. Porque a hora que a gente começa a assistir o filme, a gente vê que todos eles têm um pesadelo, Um trauma. um trauma, uma assombração, sabe? Coisas que eles veem, vulto, essas coisas assim, só que ninguém fala pra ninguém. Então, Todo mundo quietinho. é estranho, porque parece que aquilo foi um segredo que aconteceu. Aconteceu ali e todo mundo viveu a vida e Então, como se não mas o tivesse Steve existido. escreveu. E ninguém gostou que ele escreveu. Então, mas talvez isso poderia ter sido, ou pode ser, o medo deles de atrair aquilo de volta. Pode ser? De não falar pra não atrair. Pode ser. Então, eu acho que o sentimento é esse. Tipo, aconteceu uma coisa muito ruim e eu não quero falar pra não relembrar. Mas é complicado esquecer. Porque Ninguém pensa que era esqueceu, de... né? Então, porque era de criança e é uma coisa assim. Às vezes você pode até pensar, será que aconteceu? É, Só que aí o irmão colocou no papel. então Fica aconteceu. uma coisa mais Real. verídica, mais real. E aí eles querem esquecer, eles querem ficar longe, tal. E acontece essa tragédia com a irmã, Dentro no da meio casa. da casa. E uma casa que eles não... E moram O distante. que ela foi fazer lá? Como é que ela voltou? Por que ela voltou pra aquela casa, né? Exatamente. Então, assim, a série ela vai te amarrando. Isso é um episódio, aí vai contar a história de cada um, Exatamente. a vida de cada um. Então tem... Todos os traumas e problemas que cada um carrega, a série vai mostrando de pouquinho em A pouquinho. vida E ela adulta. vai alternando, né? É. Quando eles eram pequenos e a vida de agora. E aí, o irmão, que é o gêmeo com a pequenininha, ele é drogado, então tem toda a internação, que ele não consegue... Aí a gente fala, ele se drogou pra esquecer? Tem a preocupação da família, quer saber onde ele tá fazendo Exatamente, o quê. mas ele se drogou pra esquecer? Possivelmente. É complicado. É muito uma difícil série... falar. Por isso que a gente fala, é muito trauma e mexe muito com o psicológico de cada um deles. E a gente vai vendo assim que a vida deles, nenhum deles é feliz. Não. Tem sempre ali um lado sombrio, O assim. pai é infeliz porque ele viu a mãe e ele perdeu o amor da vida dele. E consequentemente, eu acho que se você ficar perto da pessoa, acaba você lembrando mais. Exatamente. Então cada um, as únicas que moram perto é a Teodora com a Shirley. Isso, que uma é a dona da casa funerária e a E outra a é a outra psicóloga. mora ela mora no terreno ali, quintal. né? Tem outra casa ali, ela mora ali. Então, eu acho que eles preferiram ficar um distante do Mas outro. até olhando pra eles assim depois de adulto, a gente consegue enxergar que são pessoas tristes, né? São. Sombrios, assim, eles são tristes. Acho que o trauma Não é mal, né? Não, Will? é triste. triste, é de tristeza, de pesar por tudo que eles passaram. É uma galera que pesada aconteceu. mesmo, assim, você não vê assim, sorrindo, brincando, sabe? Aquela vida que a gente tem normalmente. Eles têm um trauma Agora muito grande. sim, tem muitos segredos escondidos nessa série. A gente não vai falar porque, assim, eu acho que o filme de terror, se você dá muito spoiler, você acaba não tendo sustos, você não tendo... Tá esperando. Então, tem um quarto vermelho, que tem toda uma explicação dele dentro da série.
e o que acontece com a mansão no final. Então é uma série, eu indico pra quem gosta do gênero. O Will que não gosta, gostou. Então pra quem não gosta também é uma... Inclusive, a gente ia falar de outra série hoje que eu não terminei de assistir, não deu. Exatamente. E aí ela falou, William, eu tenho essas. Eu falei, ó, eu vi essa aqui, vamos falar sobre Exatamente. essa. Eu nem tinha falado pra ela que eu tinha visto, eu tinha falado Não. já? Eu já tinha visto antes da gente pensar em construir o canal, Exatamente. então... Então, ó, mais uma dica. Quem gostar dessa série, já na sequência assiste a Mansão Bly, que é tão boa quanto, e não é igual porque eles vão explicar aquilo que a gente falou. Esses daí explica por que a casa é assombrada. Então a diferença de uma mansão pra outra é essa. Mas as duas são muito bons. Então, entendendo, a Maldição da Mansão Hill explica a história dessa família que morou lá. Isso. E a Maldição da Mansão Bly. Bly explica a história porque os espíritos estão ali. Exatamente. Ele explica os personagens também, mas você tem toda a explicação por que a casa é daquele jeito. E eu acho que esse é mais bem completo, legal. então. Esse é mais completo. É mais legal. É que eu gostei dos dois, né? A Camila tem essa veia, assim, de... de terror. Eu gosto bastante. E essas duas são duas séries que me chamaram muito atenção por conta disso, de ter todos os pontos solucionados. Você fica sabendo de tudo e não te deixa nada assim, por quê? Não tem. Não. E o finalzinho dela é o mais interessante. Então, assim, não... Assistam. Não vou contar. Assistam. Veio na ponta da língua. Finalzinho de semana, com essa chuvinha que tá tendo, que a gente sabe que praticamente é em todos os lugares que tá esse tempinho ruim. Deita, nós estamos na semana, no mês do Halloween, gente. Eles não são episódios curtos, são episódios de 1 hora mais ou menos. Mas se você pegar o negócio gosto ali, você não vê o tempo passar. Não, e é muito bem amarrado. Então, assim, um episódio sempre deixa eu quero mais. Exatamente. Eu quero mais, até o final. E assim, realmente não deixaram um gancho para uma próxima temporada, então acredito que não vai ter, como ela disse. Eu acho que é por conta do livro, porque o livro tem a história, né? Começo, meio, fim, acabou. E tem série assim que às vezes a primeira temporada é tão boa, os capítulos são tão bons, que se der uma continuidade, perde a mão. Mas Will, tu pensa que se eles fossem fazer uma segunda temporada disso, eles já não iam pegar nada que a escritora fez. Tudo novo. Porque acredito eu, pelas contas... 59? Exatamente. Então, assim, eles iam fazer uma outra coisa em cima de uma coisa que já tava... Não vale a pena, eu acho que... É diferente, por exemplo, do que a gente falou dos Rory. Sim! Porque assim, mesmo que eles não estejam mais vivos... Eles têm um monte de tem um coisa acervo escrita, muito grande. exatamente. Então, assim, dá pra fazer muita coisa ainda e contar a história de cada personagem, porque é detalhado o que eles escreveram, né? Agora, esse não, eles pegaram um livro. Então, como o livro ia dar muito mais do que 2 horas, eles dividem em uma temporada, uns 10 capítulos. Não fica pesado, que você pode assistir um por dia, por exemplo. Sim. E acabou, porque é um livro. Olha, a autora nem tá mais aqui, eu acredito, porque... Se tiver, tá muito velhinha, já não deve escrever vai, mais. exatamente. Já foi. Então, o momento já foi. Mas, vale muito a pena. Eu também. Vale muito a pena. Quantas estrelinhas? Pode dar 20? O limite é 10. 10. 10 com louvor? 10 com louvor. É igual as professoras, 10 e uma estrelinha. 10 estrelinhas num sinalzinho demais, assim. Exatamente, porque assim, o enredo é muito bom. É o que a gente falou, é tudo muito bem amarrado, não é uma coisa tipo Jason, que ele vai andando, as pessoas correm, ele mata todo mundo e a gente fica... E... É porque, pelo fato de ser muito sobrenatural, acaba não tendo essa coisa de sangue, é mais susto. Exatamente. É mais momentos se tiver sombrios. sangue, alguma coisa que eles se machucaram na construção, por exemplo. Mas não tem, assim, nada de morte. Até a morte da menina também. Tem morte. Mas não é assim, aquela coisa nojenta da gente ver, né? Não. Vísceras e não tem isso. É susto. Susto e um ambiente sombrio. Aí vai depender também se seus filhos gostam, se vocês têm o costume de assistir com eles. Mas não tem nada de palavrão, não tem nada disso. É só pra ver se a criança gosta de assistir essas coisas e vai dormir à noite, alguma coisa assim. É um terror. É um terror. Então, acho que... Gente, inscrevam-se no canal. Manda pra gente se vocês gostaram ou não. Comentem a série, comentem as outras séries que a gente já indicou também. Exatamente. Inscrevam-se nas redes sociais, a gente tá em todas, então dá pra gente trocar uma ideia por lá também. A gente vai gostar de saber o que vocês estão achando. Só lembrando, eu vou deixar o nome do livro aqui também. O livro é o mesmo nome da série. Isso, mas a gente coloca também tudo aqui. Tudo certinho pra poder, se vocês quiserem ir mais a fundo na história.
Talvez o livro conte alguma coisa que a série não conta. Às vezes tem sempre um detalhe a mais, um detalhe a menos. Exatamente. Mas normalmente, quando é uma série, um livro que eles pegam pra fazer uma série, é bem detalhado, porque eles não têm assim 2 horas pra fazer. É mais tempo, né? Exatamente. É mais... Mas, pra quem gosta de ler, Maravilha. vale a dica. Vale a dica. Então é isso. A nossa próxima vítima acredita que a justiça é o melhor remédio.